Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a live vai ser com meu querido amigo, sempre amigo, Luiz Flávio Rezende Alves, pessoa que eu tenho muita estima e consideração. Luiz Flávio formou comigo na faculdade. Olá Ricardo, olá Vitor, como é que vocês estão? Tudo certinho? Maria Goretti, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho. O Luiz Flávio é meu querido sócio. Ele foi meu querido sócio, agora ele viajou para os Estados Unidos e está lá e saiu do Brasil. E ele está trabalhando com planejamento tributário. E é uma pessoa fora de série, entende tudo de tributário, tudo de societário, principalmente aí o tributário internacional. Então, eu tenho certeza que essa live vai ser ótima, tenho certeza que será produtiva. Olá, Renata, Antônio, Luciana, que minha querida irmã, Renata, Bedran, está aí nos acompanhando. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário internacional e as estruturas societárias para investimentos nos Estados Unidos. Franciele entrou aí, Casey, minha querida aluna da faculdade, é um prazer tê-la aqui, tá? Antônio, muito obrigado aí pela presença. A gente fica E aí, Casey, tudo certinho, né? O semestre ficou curto a distância, né? Ei, Luciana, tudo bem? Como é que você está? Tá sumida? Tem que aparecer mais? Tá tudo certinho, né? O Luiz Flávio acabou de entrar, meu querido sócio e sempre amigo. Eu considero ele sócio ainda. Bruno, como é que você tá? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Deixa eu chamar o Rezende Alves. Eu estou convidando ele aqui. Oh, Rezende Alves, uma honra. Como e aí, tá bom? Beleza? Eu não estou tão bem igual você, não, mas um dia eu chego lá, se Deus quiser. Sabia que ia ter essa. Tá tudo bem, esposa, tudo certinho, né? Tô tranquilo, graças a Deus, tudo bom. Para mim é uma satisfação enorme, uma grande honra compartilhar essa hora com você. Eu já falei aqui umas 3 vezes que você é meu sócio, né? Eu esqueço que você fez a saída definitiva desse país nosso e considero você sócio, a vida inteira considerarei, tá? O mesmo, Pedro. Tamo juntos sempre. Maravilha. Estou vendo aqui a Renata, querida aluna também. Fico muito feliz aí com as alunas entrando, com os alunos entrando. Então, vamos lá. O tema da live de hoje é sobre planejamento tributário internacional e as estruturas societárias para investimento nos Estados Unidos. Só cumprimentar o Charles aqui, que acabou de entrar, uma pessoa que está me ajudando muito aí na minha pré-campanha. Um grande abraço, Charles. Brevemente, Luiz Flávio Paína Rezende Alves, mestre em Direito. O seu currículo que você me mandou está muito enxuto, tá? Mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Tributário e Societário e consultor do St. Joseph Group, em Planejamento Tributário e Estruturação de Investimentos Internacionais. Está muito sucinto, tá? Você aí é consultor, foi consultor da FETSENG, tem aí vários cursos, especializações, e sem contar que é um advogado tributarista de mão cheia. Não perde um mandato de segurança, né? Nem ação regulatória. Todos aí são procedentes, né? É isso, Pedrão. Fico lisonjeado aqui. Tá? Essa rasgação de seda aí, para com isso. Não, mas brincadeira. Para mim é uma honra estar aqui e principalmente com você. Eu acho que não tem uma live que eu vou sentir mais à vontade do que com você. Então, a gente se fala quase todo dia, quase que um bate-papo aqui diário. Para mim vai ser ótimo. Estou bem feliz de estar aqui conversando com você.
Que bom. Recíproca é verdadeira. Vamos falar um pouco, vamos passar um pouquinho a palavra para você, então, porque as pessoas, na verdade, querem te ouvir. Só fazendo uma consideração aqui. O Luiz Flávio hoje mora nos Estados Unidos, mora em Miami, e está trabalhando principalmente com tax planning, né? Consultor aí, advogado aqui, mestre. E vamos começar do início, Luiz Flávio. Primeiro, para ir, eu sei que não é uma especialização sua, tá? Sei que você não trabalha muito com vistos, mas passa para a gente rapidamente aí algumas ponderações, nos coloque um pouco a par aí sobre como é que é a situação dos vistos, do Green Card, apesar de saber que não é a sua especialização. Fale um pouquinho sobre isso aí para a gente, por gentileza. Tá bom. Mandar um abraço aí para o Derani, para o Felipe também, que deram um alô aí. Bom, Bedran, como você falou, a gente não trabalha com imigração, né? Basicamente, o St. Joseph, a gente tem a base em Miami, com um escritório em São Paulo, Porto Alegre, abraço para o Tucu, Porto Alegre, Montevidéu e Sioux Falls. Uma equipe hoje com mais de 40 pessoas e a gente faz esses ajustes de consultoria, principalmente da ponte envolvendo o Brasil e Estados Unidos. Eu, como consultor tributário brasileiro, faço aí a ponta e com CPAs, né? CPA que a gente chama de Certified Public Accountant, são contadores americanos e tributaristas também americanos. Então, a gente sempre faz um trabalho aí a 4, às vezes 6 mãos nos planejamentos. Em relação à imigração, como eu disse, a gente não faz, mas não tem como a gente, de certa forma, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E o mais comum hoje em dia né, a gente tem alguns vistos aí de habilidades extraordinárias, né, o EB1, o EB2, são vistos que hoje estão em voga. Tem visto de transferência de executivo também, entre empresas, né, que é o visto L. Tem o visto O também, de habilidades extraordinárias, um pouco mais restrito. Para aqueles que têm cidadania europeia, portuguesa acho que não está valendo, mas italiana, alemã, inglesa, pode ser investido também com o E2. Você pode tirar o visto como E2, não é visto de residência permanente, mas temporário. Então, assim, você tem várias possibilidades, seja investindo ou seja demonstrando que você tem uma habilidade extraordinária, assim, acima da média dentro daquilo que você faz. Nesse quesito aí, eu indico o escritório do Piquet, que é um grande parceiro nosso, além de ser um grande amigo. Então, isso aí ele trata de mão cheia esse tipo de questão. Mas, bom, essas são as possibilidades, né? Os vistos de habilidade extraordinária já são, na verdade, são pedidos de green card, né? Pedidos de residência permanente. Você mostra para o governo americano que você tem... que você é uma pessoa que vai fazer diferença nos Estados Unidos e que, por isso, você deve ganhar a residência permanente. Então, isso aí é um leque bem grande, acho que são mais de 100 vistos. Então, um leque grande, assim, mas, assim, já entrando nessa linha de visto e tal, aí entra, né, a questão do início da residência fiscal, que aí já é minha praia. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu percebo algumas pessoas que vão para aí para trabalhar e vão com visto de estudante, de turista, dentre outros, aí, achando que não dá nada. Eu já cansei de ver isso. E o que eu percebo é que é o contrário, né? Se der alguma coisa, como pode dar e a chance é grande, depois fica muito mais complicado de regularizar a situação. Então, é importante ter essa consciência de que, se for realmente se aventurar para trabalhar
né, nos Estados Unidos, é bom que se providencie o visto compatível com a sua atividade, sem aquele famoso jeitinho, né? Porque não existe jeitinho. Isso... Não, com certeza. Essa história de migração ilegal, isso, na verdade, assim, pessoas que não têm como se planejar muito, tá? O Fernando aí dando aula. Pessoas que não têm como se planejar muito em relação ao que fazer, não tem capacidade, não tem disponibilidade financeira para investir em um consultor, em um visto, então acaba fazendo dessa forma. Mas o visto de estudante, muita gente usa como uma espécie de um teste, né, de residência, porque ele te dá a possibilidade de residir e evidentemente você não pode trabalhar, né, mas te dá uma luz de como que é morar e viver e tudo. Então, assim, muita gente faz essa ponte com o visto de estudante e depois migra para algum green card, ao visto de habilidade extraordinária ou até mesmo um visto de investimento. Mas assim, é comum, sim. Vamos lá, residência fiscal. 183 dias, né? Não, em termos assim, a pessoa... Primeiro, né? Vamos falar de... Nesses vistos que a gente falou aqui, tem investimento e tem residência. Então, investir nos Estados Unidos, você não precisa necessariamente de estar morando aqui, né? Você pode investir no Brasil sem visto, abrir uma empresa e tudo. Agora, se você vem para morar e tocar seu negócio, aí você tem que se planejar para o momento em que você se tornar residente fiscal aqui, transferir a sua residência fiscal, você ter vamos dizer, uma compatibilidade, gerar uma compatibilidade tributária entre os dois países que não venha agravar a sua situação. Então, e aí vem um dos principais pontos do planejamento tributário para a imigração é exatamente a definição da data do início da residência fiscal. Tá? A residência fiscal ela pode dar início com o Substantial Presence Test, que é o teste de presença, o tempo de dias em que você permanece em território americano, ou no Green Card Test. Tá? O primeiro que eu citei, que é o Substantial Presence Test, você vai adquirir a residência fiscal no momento em que você permanece 183 dias de território americano, considerando a contagem dos últimos 3 anos. Então, é o ano presente, o ano anterior, né, e o ano anterior ao anterior, vamos dizer assim. Então, você vai contar todos os dias do ano presente, 1/3 do anterior e 1/6 do anterior ao anterior. Basicamente, quem não quer virar residente fiscal, a conta é 120 dias. Né? 120 dias, se você fica no ano presente, você conta todos os dias, 120. No ano anterior, 1/3, você vai contar 40. E no ano anterior, 1/6, você vai contar 20. Então, 120 mais 40, 160, mais 20, 180. Se eu não estouro, 183. Então, basicamente, essa é a conta que a gente passa para quem não quer virar residente fiscal. Agora, com quem, na verdade, né, já entra com o Green Card, a residência fiscal ela inicia no momento em que você recebe o cartão de residência permanente, estando nos Estados Unidos, ou se você receber no Brasil, no momento em que você dá entrada na imigração portando o visto de residência permanente, né? Na verdade, o Green Card. Então, essas são as duas formas de adquirir a residência fiscal. Uma vez adquirida a residência fiscal americana, aí você tem que tributar nos Estados Unidos não só os rendimentos que você oferia aqui, mas também mundialmente. Então, no Brasil, se você tem lá a sua empresa, vai continuar recebendo dividendos dela, distribuição de lucros, você vai ter que tributar aqui. E esse, já pegando um gancho aí no planejamento para a imigração, é o grande problema, porque no Brasil a gente tributa a receita, né, o faturamento, mas não se tributa lucros.
e nos Estados Unidos tributa-se lucros. Então, em compensação, há uma desoneração na tributação da receita. Então, de um dia para o outro, a pessoa pode ter um ônus tributário aí de até 37% da sua receita. Então, é bem significativo. Pessoa que, né, vamos supor, a pessoa que recebe aí de distribuição de lucro R$1 milhão por ano, de um ano para o outro ela vai ter que tributar, né, vai ter que recolher... vou colocar em torno, tá? 370 mil para fazer uma conta simples, mas porque a alíquota é progressiva. Então não chega a 370 não, mas só para ficar facilidade de cálculo. Então, realmente pode onerar bastante. É necessário que se planeje, porque planejando você consegue reduzir, às vezes você consegue aproveitar tributos pagos na pessoa jurídica no Brasil, como crédito nos Estados Unidos. Há possibilidades também de estruturações societárias formando uma corporação aqui nos Estados Unidos, sendo holding de empresas brasileiras. Isso, inclusive, Bedran, foi um ponto muito interessante da reforma tributária promovida pelo Trump em 2017. Ele permitiu que lucros, né, distribuídos de corporações estrangeiras para uma corporação americana chegam com isenção, né, aqui nos Estados Unidos. Isso obedecidos a alguns requisitos. Mas é interessante porque isso trouxe para os Estados Unidos trilhões e trilhões de dólares que estavam represados em holdings no exterior. Então, por exemplo, grandes empresas como Google, como Microsoft, Facebook, enfim, empresas grandes aí que deixavam seus lucros retidos, acumulados em holdings estrangeiras, não repatriavam esse dinheiro para os Estados Unidos justamente para não pagar o imposto aqui. E isso foi uma grande jogada do Trump, que injetou na economia bastante dinheiro em função disso. Eu acho interessante. Infelizmente, até o momento, o Brasil está na contramão dessa história. Porque a tributação de investimentos vamos dizer, de empresas estrangeiras controladas por brasileiras, a tributação é muito onerosa. Ela é tributada praticamente a 34% dos lucros vindos do exterior. Então, o Brasil está indo, infelizmente, até o momento está na contramão. Vamos ver se a reforma vai contemplar isso, mas não tá legal, não. Inclusive, na Lei 12974, né, de 2014, previu, inclusive, a tributação de lucros independentes da distribuição de controladas no exterior, né? Então, complicado. Mas fica aí a dica já para, né, o nosso... evidentemente, isso não é matéria de competência municipal, mas ser como a voz do povo, de repente, consegue ventilar isso aí com o futuro vereador aí, e quem sabe chegar na Câmara Federal e mudar isso aí, Pedro. Se Deus quiser, pré-candidato, desde já. Olha quem entrou aí, sua irmã Gabi. E aí, Gabi, prazer tê-la aqui. Flávio, deixa eu dar um passo atrás. 183 dias naquela conta, ou seja, 120 dias por ano, né? 183 dias naquela gradação, né? Todos os dias naquele ano, um terço e um sexto com os anos anteriores, né? Certo. Se a pessoa, vamos supor, o brasileiro tem 184 dias, se pela conta o brasileiro tem 184 dias que está nos Estados Unidos. Neste caso, a residência fiscal ela se torna tão somente norte-americana ou se tem que declarar perante o fisco, perante a Receita Federal, tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. Explica melhor essa situação. Como é que teria que declarar tanto no Brasil vamos lá. quanto nos Estados Unidos? Você adquirir residência fiscal americana não implica
automaticamente e você deixar de ser residente fiscal no Brasil. Isso, exatamente. Então, como que você se deixa de ser residente fiscal no Brasil? Ou você passa, você fica um ano, aí já é automático, ou você dá a saída definitiva, tá? Mas muita gente acaba, por desconhecimento, acaba permanecendo residente fiscal nas duas jurisdições. E aí, ok, às vezes até pode ser uma saída para o planejamento, entendeu? Nem sempre é uma péssima ideia você ser residente fiscal nas duas situações. Por quê? Se você tem uma empresa no Brasil que está enquadrada no Simples Nacional, tá? E vem para os Estados Unidos contando com essa renda dessa empresa, a sua empresa ela gera um proibitivo dela continuar sendo optante pelo Simples Nacional, porque o Simples Nacional não pode ter sócio não residente. Então, às vezes, nesse caso, né, às vezes seria necessário migrar então para o lucro presumido, o que em certos casos pode gerar aí, às vezes até dobrar a carga tributária do pequeno empresário. Então, pode ser que em alguns casos seja até interessante manter residência fiscal no Brasil e nos Estados Unidos. Só que, lembrando, você vai ter que tributar nos Estados Unidos os lucros recebidos da empresa no Brasil e, eventualmente, se você tiver alguma renda de origem americana, também tributar no Brasil. E fazer declaração nos dois países. Nos dois, é uma situação aí um pouco difícil de manejar, porque torna um pouco mais complexa. Mas, sim, é possível. É possível, mas não, a maioria das vezes não é recomendável. E outra coisa, né? É importante fazer a declaração de saída fiscal, saída tributária, né? A saída tributária definitiva daqui no Brasil, se a pessoa realmente quiser morar no exterior, né? A saída fiscal, ela, como eu disse, ela é a saída fiscal ela é facultativa. Então, você pode fazer a comunicação de saída definitiva a qualquer momento do ano calendário e depois você consolida essa sua saída definitiva no mesmo prazo da declaração do imposto de renda normal, que é até o dia 30 do ano subsequente. Então, basicamente isso. Você fazendo a comunicação, você corta naquele dia seu relacionamento fiscal com o Brasil. Então, se você faz a comunicação, por exemplo, no dia 1º de outubro, você vai ter que informar lá um representante legal para receber citação sua no Brasil, para receber intimação da Receita Federal. E aí, no ano subsequente, até o dia 30, você faz a declaração de saída definitiva, que é uma espécie de declaração de imposto de renda, e que você vai declarar a sua renda e o seu patrimônio até aquela data. Eventualmente, se tiver algum tributo, algum imposto que vá vencer após a data da comunicação, você tem que recolher antecipadamente. Esse é um ônus. E aí, uma vez que você faça a definitiva, toda, por exemplo, aluguel que você receber no Brasil, venda de algum imóvel, e ganho de capital que você apurar, isso tudo vai ser recolhido pela outra parte por retenção. Né? Como você deixa de ser um residente fiscal no Brasil, pessoa que realizar negócios com você e que eventualmente nesses negócios venha te gerar alguma renda, essa pessoa vai recolher os impostos por você. Entendido. Vamos falar um pouquinho agora. Perdão, só complementar, evidentemente, nesse caso, você consegue creditar nos Estados Unidos, como o que a gente chama de Foreign Tax Credit, né? Crédito estrangeiro de imposto. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora sobre as estruturas societárias para os investimentos nos Estados Unidos? Um pouquinho de BVI, trusts. Tá bom, vamos sim. Tem uma pergunta aqui do
do Vitor, essa residência acontece de maneira automática? Digo, se nos últimos 3 anos eu fiquei mais de 183 dias, já tem deveres com o fisco americano? Sim. Sim, Vitor. O que acontece? Só fazendo um parênteses, se você ficou próximo do 183, vamos dizer que você ficou 185 dias, tá? É possível você apresentar ao fisco americano um formulário que chama Closer Connection Exemption. Você explicar para o fisco americano que eventualmente você estourou o tempo de permanência por algum motivo, mas que você continua morando no Brasil, que todo o seu centro de relacionamento, todos os seus negócios, empresas, toda a sua renda, carteira de motorista sua é do Brasil, sua família está no Brasil. Então, você demonstra dos Estados Unidos que aquilo foi por um acidente, foi um engano. E aí você vai ficar na mão do fisco americano. Eventualmente, ele pode conceder, na maioria das vezes concede, tá? E ele te isenta, você pede um perdão e ele vai lá e te desculpa, né, por ter excedido o prazo, e você se livra da necessidade de ter que declarar imposto nos Estados Unidos. Mas se estourar o dia e não apresentar o formulário, e não apresentar a declaração e não recolher imposto, você pode, eventualmente, ser, sim, intimado e auditado aqui nos Estados Unidos. Pode seguir, Bedran, desculpa. Vamos falar um pouquinho BVI. São três letras bonitas, né? BVI. Eu já cansei de ouvir BVI. O que seriam essas BVIs? Olha, Bedran, bom você tocar nesse assunto. É o seguinte, existe uma pecha, né? Acho que o Brasil, como vem de anos aí de escândalos de corrupção, existe uma pecha, um rótulo, que foi colocado em offshore, né, em empresas de paraíso fiscal, como lavagem de dinheiro, esse tipo de questão. Na verdade, isso é uma forma de planejamento muito usual, muito comum, inclusive países vizinhos ao nosso, né, ao Brasil, que vamos dizer, Argentina, Uruguai, são países que o pessoal está bem acostumado a investir fora, utilizando esses veículos de investimento. Para que serve, né? A BVI, as Ilhas Virgens Britânicas, é uma jurisdição que ficou comum para esse tipo de investimento. Por quê? É uma jurisdição que tem um bom compliance, tá? Em termos aí vamos dizer, de background dos investidores que vão abrir empresa lá. É uma jurisdição que tem um bom relacionamento com bancos americanos, em termos de abertura de conta, esse tipo de coisa. E é uma jurisdição que não tributa renda. Então, como que é utilizado esse tipo de investimento? Então, se a pessoa está no Brasil e ela quer botar um dinheiro fora, o que, assim, pessoalmente eu acho que é bem interessante, bem recomendável que isso seja feito por segurança, né? Pelo menos uma parte, quem tiver uma reserva, bem interessante deixar uma parte investida no exterior. Essa pessoa, para não ter nenhum problema em termos aí não diria problema, mas para não ter que ficar recolhendo imposto no Brasil toda vez que vier uma distribuição de dividendos, por exemplo, em fundo de ação norte-americano, ou então em bonds, né, em títulos do governo, toda vez que sair algum rendimento desses investimentos, essa pessoa, para ela não ter que tributar no Brasil, fazer um carnê-leão, para tributar isso, ou eventualmente fazer uma declaração aí de ganho de capital tributando isso, ela pode, se ela tiver esse investimento embaixo de uma BVI, esses lucros gerados desses investimentos, eles são diferidos. O que é isso? Você não precisa de tributar no momento em que a BVI recebe, porque você não distribuiu esse lucro ainda para a física, ainda está na BVI. Então, com esse dinheiro, você pode reinvestir, né? Então, assim, a grosso modo,
Se a pessoa recebeu lá $10 mil de distribuição de lucro de um fundo de investimento em ação ou de uma empresa em ação que ela investiu, se ela tivesse fazendo esse investimento na física, ela ia ter que recolher em torno de $2.700 de imposto no Brasil, tá? Porque 27,5%, tá? Desculpa, $2.750. Agora, se ela tem a BVI, se ela tem a empresa, ela não precisa. E esse $2.750 ela reinveste. Ou seja, a pessoa tem um ganho financeiro em razão desses investimentos. Isso é muito interessante. Eu acho que, no final das contas, se a pessoa tem um volume de investimento, no final das contas, isso gera diferença. Uma outra vantagem também de investir por offshore é que nos Estados Unidos tributa-se herança do que a gente chama de US Assets, né? US Property Assets. Ou seja, ativos que estão conectados com os Estados Unidos. E existe aí um entendimento de que ações americanas são ativos conectados com os Estados Unidos. Então, eventualmente, se você investiu em ações americanas ou empresas americanas diretamente na física, você pode ser eventualmente taxado numa eventual sucessão. E a alíquota de imposto de sucessão aqui ela é altíssima e a faixa de isenção para estrangeiro é muito baixa. Então, a partir de $60 mil em ativos aqui nos Estados Unidos, você já começa a ser tributado numa alíquota progressiva que depois de 1 milhão ela chega a 40%. Tá? Então é muito importante. Assim, é aquela história, né? Quer investir fora, consulta alguém, porque às vezes também, Bedran, se a pessoa vai investir começar com um valor baixo, também a BVI às vezes não é recomendável, porque ele vai ter um custo anual de manutenção que não vai valer a pena. Então, assim, né, nós não vamos... um bom consultor não vende serviço só para lucrar. Eventualmente, ele prefere não vender e deixando o cliente numa melhor situação do que faturar ali em cima do que de um serviço que o cliente não necessariamente precise ou que vai onerar a operação, ou que vai inviabilizar a operação dele. Maravilha. Luiz Flávio, tem dois tipos de empresas aí, a Corp e a LLC. A Corp seria como se fosse uma SA, mais ou menos, né? E a LLC seria mais ou menos como se fosse uma limitada. Sendo que a tributação da LLC varia de 10% a 37%, né? E a Corp são 3 faixas, né? 0%, 15% e 20%. Você quer explicar um pouquinho para a gente aí, esclarecer um pouco mais sobre essas faixas, se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira? Tá. Olha, eu acho o sistema tributário, assim, muita gente tem medo dos Estados Unidos, que fala, os Estados Unidos tributa a pessoa física a 37%, né? Brasil é 27%. Mas calma aí, o negócio é o seguinte, a LLC na maioria das vezes, ela é tratada como uma empresa pass-through, que significa o quê? Que é uma empresa transparente, né? Então, não há tributação a nível de pessoa jurídica. Como a gente acostuma aí no Brasil, né? A gente emite lá DARS todo mês para pagar, enfim. Não há. Agora, o lucro gerado nessa empresa, ele automaticamente já é considerado um lucro dos sócios, tá? E aí sim, na pessoa física do sócio, você tributa de 10% a 37%. Só que os 37% é a partir de $600 mil, tá? Então, e no Brasil, $600 mil ano, enquanto no Brasil aí você já está na alíquota de 27,5% com R$6 mil por mês. Se não me engano. $600 mil ano, $600 mil ano de faturamento, né? Não. De lucro. Lucro. Sim. Lucro. Então, lucro tira gerado na física, que vai para a física. Sim. A Corp, a diferença dela para a LLC é que a Corp ela é tratada como uma entidade separada do ponto de vista fiscal. Então, tributa-se o lucro
só o lucro a 21%. A primeira coisa, assim, para uma diferença grande. Nos Estados Unidos não existe tributação presumida, igual a gente tem no Brasil, que é o mais comum, que é o simples e o lucro presumido. O simples, você tem lá as faixas, a percentual de tributação sobre a receita bruta, né? E o presumido também. Então, isso não existe. Tributação sobre a receita bruta não existe. Aqui é tributação sobre o lucro. Então, chegou na Corp, lucro de 21%, tributa os 21%. Nesse caso, há a opção de distribuir para os sócios. Distribuindo para os sócios, se tiver cumprido alguns requisitos, aí você vai tributar na alíquota de 0, 15 ou 20. Então, pode ter, sim, na Corp, uma bitributação. Mas, às vezes, para grandes empresas, ela é interessante porque você pode gerar a Corp como uma holding de empresas abaixo dela, e se uma deu lucro, a outra deu prejuízo, você sobe esse lucro, esse prejuízo para a Corp, e vai compensar, equalizar tudo, e aí você tributa. E, eventualmente, você distribui para o sócio só se for necessário. Mas você pode pagar, por exemplo, salário para os sócios, o que você, inclusive, deduz do lucro da Corp. Ou então reinvestir no negócio. Exatamente. Então, para negócios com mais sócios, com grandes empresas, geralmente a estruturação é feita com Corp. É mais fácil de se manejar. E tem uma diferenciação também, né? Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada. Sim, exatamente. A faixa de tributação ela muda. É interessante, aqui no Brasil não tem disso, né? Aqui no Brasil a alíquota ela não diferencia, né, o sócio. Inclusive é engraçado o seguinte: se você até mais ou menos até $300 mil, eu até tenho a tabela aqui, até $300 mil, mais ou menos, é mais interessante você declarar como casado. A partir de $300 mil é mais interessante você declarar como solteiro. Aí, ó. Aí o pessoal do escritório brinca. O escritório brinca, né? Os Estados Unidos, ele te força a separar depois que você fica. Exatamente. Ricardinho, quem está pensando em casar está com muito investimento aí. Não, mas brincadeira. Casado, você pode declarar como solteiro, não tem problema. Mesmo estando casado, qualquer no Brasil, nos Estados Unidos, você pode declarar. Você é casado declarando como solteiro, é possível. E não é crime, não é falsidade. Não. Aí você cai na outra faixa. Entendi. Não faz muito sentido, não, mas tudo bem, né? Ok, né? Então, a pessoa que escolhe, é claro que ela vai optar pela menor alíquota se não houver nenhuma sanção, né? Enfim. Exatamente. Não, aqui, enfim, toda aquela teoria, né, do planejamento tributário, de arm's length, de business purpose, que o Brasil importou e que usa bastante aí em termos de planejamento tributário, isso é bem comum aqui. Assim, eu acho que o relacionamento IRS e contribuinte, IRS é a Receita Federal aqui, né? Sim. É muito mais tranquilo e mais pacífico do que é no Brasil. Brasil é uma briga de foice danada, né? Não tem presunção. A federal é sangue. Aqui não, o relacionamento é bem mais tranquilo. Aqui eu percebo que algumas vezes existe uma presunção de que o contribuinte está de má fé. Sim. E aí, quando chega a auto de infração, já chega lá com 75% dobrado por dolo, 150%. Sem dúvida. Então, é complicado, né? Aí não tem muito disso, não. Não, aqui, vamos dizer, Bedran, a presunção é de boa fé e ela é bem acentuada, essa presunção, tá? Inclusive, há a possibilidade de perdão de multa, caso o IRS perceba que não teve o dolo na sonegação, no recolhimento, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes, se é a primeira vez que aconteceu isso com o contribuinte também, pode ser também que haja até um perdão de multa. Então, no Brasil, não, né? Tem um refis e olhe lá, né? Não, deixa por refis.
Maravilha. Entendi. E tem uma taxa de isenção também aí, né? Mas aí é caso a caso também, né? Em relação a quê? A isenção em termos de... a taxa é de 10% a 37% na LMC. Sim. Aí é o seguinte, é 10% a 37%. Aí, por exemplo, vamos supor, na casa você vai tributar 22%, mais ou menos, um ganho anual, né, se você é solteiro, entre 40 a 85 mil dólares. Só que se você recebe, vamos supor, 100 mil dólares ano, o contribuinte ele tem já dedução presumida de 12. Então, esses 100 mil já viram 88. Tá? E aí, em cima desses 88 é que vai incidir a alíquota progressiva. Legal. Entendeu? E se é casado, dobra. Aí é 24 mil dólares de isenção. A faixa de isenção. Em termos de tributação, o que você percebe aí? Né? Você viu? Repete, por favor. Cortou. O que você viu na legislação aí que talvez poderia ser importado aqui para o Brasil? Uma vez você comentou comigo que os títulos executivos seria, né, os lançamentos, os tributos, eles poderiam ser vendidos, né, para as outras pessoas. Né? E você pode comprar um crédito, uma dívida que a pessoa tem e executar. Tem alguns aspectos interessantes aí. Né? Tem muita coisa. Olha, eu acho o sistema tributário aqui bem eficiente. Primeiro, como eu disse, não há tributação sobre faturamento. E aí vem, a tabela é de 10% a 37%, né? Isso entrando na física. Ok, no Brasil você tributa, geralmente, o lucro presumido. Vamos supor, em serviços, dá uma alíquota fixa de mais, né, somando PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e o ISS, vai dar em torno aí de uns 15% sobre a receita bruta. Aí, aqui, nossa, os Estados Unidos tributa 37%, aqui é 15%, né? Mas é sobre a receita bruta. E outra, você abriu a empresa, no mês seguinte você está pagando a DARF. Enquanto que a tributação no lucro real aqui, né? Você, no primeiro ano, vamos supor, de prejuízo, que é muito comum, você não vai pagar nenhum centavo de imposto. E esse prejuízo, você vai carregando ele lá para frente. Então, quando você começar a ter lucro, você vai compensando esse prejuízo e aí você vai pagar imposto mesmo quando a empresa estiver bem saudável. Assim, por isso que o negócio não morre. Nos Estados Unidos, no Brasil, imagina, você acabou de abrir empresa, você fez todo o investimento e chega uma DARF para você lá para pagar. É um absurdo isso. Né? E se esse seu comércio está pagando imposto por quê? Então, e se seu comércio estiver aberto, né? Porque aqui em Belo Horizonte o Calil mandou fechar tudo e a quarentena já virou centenas de dias e o pessoal está desesperado. Então, por exemplo, se você paga 15% no faturamento, você tem uma margem de 50% de lucro, você está pagando 30% no lucro, né? Então é muito assim, fica camuflada a tributação brasileira. Assim. E depois, quando recebe na física isento, você fala, não, maravilha, aqui o dividendo não é tributado. Mas você tributa a rodo na jurídica. Né? Então, assim, eu acho interessante esse sistema transparente de tributação. Eu acho que talvez o Brasil podia seguir nessa linha de evitar essa tributação no faturamento e tender mais para tributar o lucro. Em relação, por exemplo, ao imposto sucessório, inclusive isso está sendo bem discutido no Brasil hoje em dia, então, querendo levar a alíquota do ITCD para até 20%. Né? Hoje é de 4% a 8%, estão querendo levar para 20%. Eu acho 20% altíssima alíquota. Um absurdo.
Ah, mas espera aí, Luiz Flávio, a alíquota nos Estados Unidos chega a 40%. Sim, chega a 40%, mas para residente fiscal nos Estados Unidos, para residente aqui, você tem uma isenção de 11,5 milhões de dólares por pessoa. É muito dinheiro. Então, Bedran, por exemplo, e aí isso dobra para o casal. Então, por exemplo, você e sua mulher, até você acumular uma fortuna de 23 milhões de dólares, seus filhos não pagam um centavo de imposto na sucessão. Tem critério, né? Diferente daqui, né? Então, quem vai pagar imposto? Quem tem grandes fortunas. Mas aí, nesse caso, paga muito mesmo. Aí paga. Por isso que você vê Bill Gates doando. Bill Gates doou não sei quantos bilhões para uma instituição de caridade. Não é porque o cara é bonzinho. Pode até ser bonzinho, mas ele está querendo dar uma destinação em vida para a fortuna dele. Ao invés do Estado destinar o que vai fazer com a fortuna dele quando ele morrer, ele mesmo está distribuindo já para onde ele acha interessante. Porque ele sim tem mais de 40 e poucos milhões, né, de dólares. Não, aí vai muita coisa. Mas, enfim, voltando, no Brasil você vai pagar hoje né, em Minas é 5%, só que o limite de isenção é ridículo. É ridículo. Então, assim, se o cara herdou 1 milhão, vai pagar 5%. Assim, hoje em dia, R$1 milhão no Brasil, né, é dinheiro, sempre foi, sempre vai ser. Mas R$1 milhão hoje, em termos de patrimônio global da família, não sei, talvez uma família de classe média, né? Enfim, você tributando na alíquota cheia, máxima. Então, eu acho um absurdo isso. Né? Ter uma faixa de isenção maior, vamos supor, a partir de R$5 milhões, ok, aí você tributa 20%, 30% de TCD. Mas né, acho que seria mais interessante dessa forma. E o que você estava falando é o seguinte, os Estados Unidos é um país liberal, então você terceiriza tudo. O que existe, que eu acho bem interessante, por exemplo, o property tax, né, o imposto sobre a propriedade, a CDA dele, vamos dizer assim, o título do imposto da execução, ele é circulável. Então, eventualmente, um terceiro pode comprar a dívida daquele determinado condado e ele mesmo executar. E aí, evidentemente, o governo vai vender aquele título com certo deságio e depois o particular mesmo cobra. Então, você transfere para o particular todo o custo público de uma cobrança judicial de um tributo. Né? Interessantíssimo, né? Você já ganha logo através de um deságio, mas o dinheiro entra logo, né? E, obviamente, a pessoa imagina o que o Brasil gasta de recursos pagando salário de procurador, de auditor fiscal, fora o custo do próprio judiciário em manter um processo ativo, né? Uma execução fiscal ativa. Então, assim, é bem complicado. Bom, mas é isso. Enfim, aqui o que se usa muito para evitar um pouco o imposto sucessório é o trust, né? A pessoa, na medida que ele transfere o patrimônio para um trust, ele vai... vamos supor que a pessoa tem aqui, né, tá quase chegando no limite de isenção, que é 11,5. Então, a pessoa tem 10 milhões aqui, 10 milhões de dólares. Transfere para um trust. E aí, esse dinheiro, né, rende no trust, empresas embaixo do trust e vira uma fortuna de 30. Os filhos não vão pagar um centavo na hora de herdar, porque a base de transferência é do valor do dia da transferência, dos 10. Então, é bem interessante como planejamento. E, inclusive, também vale para brasileiros também que querem se planejar sucessoriamente, ter um trust nos Estados Unidos, que hoje é o país que oferece maior eficiência tributária e proteção patrimonial para se ter um trust, né? Os Estados Unidos, o St. Joseph tem uma companhia de trust própria, né, no estado da Dakota do Sul, que
é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Bem interessante, oferece muitas boas possibilidades. E o trust ele tem, né? O trustee e o settlor, né? Que são as pessoas, são as pessoas diretamente envolvidas com essa operação, né? O settlor é quem vai investir, né? Quem vai estar transferindo o patrimônio. O trustee é quem vai gerenciar esse patrimônio. Agora, o interessante de South Dakota é que o trustee você pode tirar o poder do trustee de gerenciar o seu patrimônio. Ele só vai ser vamos dizer, o titular do patrimônio. Mas quem vai gerenciar vai ser um diretor nomeado à sua confiança. Então, isso dá bastante segurança, principalmente para o brasileiro que gosta de ter as coisas bem na mão, assim, bem controlar bastante, enfim, ter o poder da caneta, né? Nos investimentos. Entramos para os últimos 10 minutos aí. Eu tinha certeza que essa live passaria muito rápido aí, ó. 10 minutos finais da live. Primeiro, cumprimentar o Alexandre Piquet, querido colega, amigo, que entrou aí, tá nos ouvindo, e queria abrir a palavra aí para os últimos comentários nesses 10 minutos finais aí. Bom, olha, o que eu teria para falar, assim, eu gosto muito de falar isso. Acho que Brasil, o mundo inteiro, né, está vivendo uma situação de muita instabilidade. Não se sabe o que vai acontecer e o Brasil está sofrendo e deve sofrer mais ainda com toda essa paralisação dos negócios em razão da pandemia. E é o que eu digo sempre, né? Não, é bom você diversificar seus investimentos. Não deixe todos os ovos no mesmo cesto. Mas também não deixe todos os seus cestos na mesma carroça. O que eu quero dizer? Se a carroça virar, meu caro, seus ovos vão todos para o chão. Então, é interessante que você tenha um cesto numa carroça aqui fora. Entendeu? O que eu estou dizendo, enfim, é interessante sempre quem puder, né, ter, claro, são pessoas privilegiadas que têm essa possibilidade, mas quem puder ter algum valor investido fora, eu recomendo, porque, primeiro, você tem uma garantia de um valor em moeda segura num país com maior estabilidade econômica. Enfim, o Brasil, a gente não sabe para onde que vai. E, claro, tomara que dê tudo certo, mas a gente não está muito estável. Então, você ter algum valor fora te dá uma segurança para caso as coisas se compliquem muito, você tem uma gordura para viver, para continuar fazendo suas coisas. E não é difícil, não é nada assim de outro mundo. Eventualmente pode ser que valha a pena investir na física se o valor for menor, ou então através de uma offshore a partir de um certo valor, de um numerário. Mas a minha dica final é essa: o brasileiro não tem tanto costume como outros países em investir fora. E claro, não estou aqui jogando contra o Brasil, não. Quero que o Brasil cresça, que tenha investimentos aí também. Mas se uma parcela do patrimônio puder ser mantida num banco seguro, numa jurisdição segura e numa moeda segura, eu acho que isso é recomendável para qualquer um. Maravilha. Então, para quem perguntou, eu sou Solange Diano. Eu vou deixar essa live gravada, tá? No meu Instagram, rodrigo.pedran. E rapidamente aqui, só para fazer um fechamento, a gente falou um pouco sobre alguns tipos de visto, brevemente, tá? Pois essa não é a especialidade do Flávio. A gente até indicou o Alexandre Piquet. Falamos um pouquinho sobre o Green Card, residência fiscal. Falamos um pouco sobre planejamento internacional, algumas alíquotas recorrentes, no caso de BVI, LLC, Corp, e um pouquinho de trust. E também residência fiscal.
Então, é isso. A live está muito interessante. Convido a todos aí para assisti-la novamente. E a você, Luiz Flávio, um grande abraço. Fique com Deus. Muitíssimo obrigado pela receptividade usual. E você, final desse mês, você está aqui, né? Você vem dia 31? Que dia que você vem? Dia 30? Ah, pois é. Não sei se vai dar para eu... Teve um contratempo aí. Eu não sei se vai dar para eu ir. Beleza. Então é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Prazer revê-lo. Um grande abraço. Um abraço, gente. Valeu. É um prazer, Bedran. Obrigado aí. Prazer é todo meu. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.